Sejam bem-vindos ao meu mundo. Sou a Casey e o México é a minha casa. Vivo aqui há mais de 25 anos incríveis e agora sou uma orgulhosa cidadã mexicana. Hoje vamos subir as montanhas para explorar uma cidade de lendas, Zacatecas. Uma cidade esculpida em pedra rosa, transbordar de prata, rica em história e cheia de alma. Porque o México, este país é um universo com novas aventuras e histórias únicas a cada esquina. Zacatecas está na minha lista há algum tempo. A viagem em si é uma aventura, subindo cada vez mais alto na Sierra Madre Ocidental. Zacatecas é uma cidade nas nuvens. Começamos a imaginar a história, as pessoas que construíram uma vida aqui. É um tesouro à espera de ser descoberto. Vamos mergulhar e descobrir o espírito deste lugar. Ao entrar em Zacatecas, o que salta logo à vista é a cor. A cidade brilha com um caloroso tom rosado, que vem da famosa pedra de cantaria rosa. Praticamente tudo é construído com ela, o que confere à cidade uma atmosfera mágica, quase como se fosse tirada de um conto de fadas à portuguesa. Depois, há a prata. Zacatecas foi um dos centros mineiros de prata mais importantes do mundo, a par com as nossas minas de Aljustrel ou Panasqueira, que também marcaram a história. Aqui fizeram-se fortunas que influenciaram a economia mundial durante séculos. Este legado sente-se em todo o lado, mas Zacatecas é mais do que apenas pedra e prata. É uma cidade com raízes históricas profundas, tal como as nossas cidades-museu, como Évora ou Coimbra. Vamos explorar o seu centro histórico, patrimônio mundial da Unesco, visitar uma verdadeira mina de prata e subir no teleférico até o Cerro de la Bufa para desfrutar de vistas de cortar a respiração. Zacatecas tens contar, e nós estamos aqui para as ouvir, como quem ouve um fadista a cantar a sua alma. Bem, aqui estamos. Estamos a mergulhar de cabeça no coração de Zacatecas. Este é o centro histórico, meus amigos. E, uau, é oficialmente Patrimônio Mundial da Unesco. Percebem? Isso significa que não é só bonito, é importante para o mundo inteiro. Um tesouro reconhecido por todo o planeta. No momento em que entramos, sentimos o peso. Essa incrível sensação de história. É como se o ar mudasse, cheio de histórias. É aqui que a magia de Zacatecas ganha vida. Já estou entusiasmado, então vamos explorar. O ambiente aqui é puro encanto colonial, sem filtros. Sentimos como se tivéssemos recuado séculos. É sério. As ruas são estreitas, empedradas e com muitas curvas. Os edifícios erguem-se orgulhosos, mostrando a sua idade, seu caráter, está tão bem conservado que parece quase irreal. Vê-se essa dedicação, o amor que foi colocado neste lugar, mantiveram a sua alma intacta, sabem? Isto não é uma recriação do parque temático. Isto é o verdadeiro. Cada esquina sussurra histórias do passado. Basta ouvir com atenção. E aquela pedra rosa, a cantera rosa, está por todo o lado. Define este centro histórico, banha-o com a sua luz quente. Desde as grandes igrejas até as portas mais humildes, é a estrela do espetáculo. O trabalho artesanal é simplesmente incrível. Pensem bem, artesãos gerações atrás esculpiram estes detalhes intrincados, à mão, com paixão, com uma habilidade incrível. O sol bate nela e toda a cidade se ilumina. Um sonho para os fotógrafos, um festim para os olhos. Esta pedra não é apenas material de construção, é arte.
é a essência de Zacatecas. Então, a melhor maneira de explorar esta zona UNESCO, a pé, sem dúvida alguma. Basta caminhar. Perdam-se nestas ruas incríveis. Essa é a aventura. Cada beco, cada praça escondida, guarda uma surpresa. A zona histórica é enorme, extensa. Poderiam vaguear durante dias e continuariam a conversar em São Corão, Stur, Packer, Sinafur, Your Amgos, Neuza, coisas novas. É um convite à exploração, à descoberta. Esqueçam o mapa por um segundo e sigam simplesmente os vossos instintos. Isto é história ao alcance da mão, da melhor maneira. Vamos ver que segredos conseguimos desenterrar. Ora, isso é algo que não podem mesmo perder. Lá está ela, majestosa, mesmo à nossa frente. A Catedral Basílica de Zacatecas. Ai meu Deus, isso não é só uma igreja, é uma afirmação, uma obra de arte monumental que domina o horizonte. É o coração do centro histórico, São Jans, São Su, joia da Rai da Coroa. Conseguem vê-la de quase todo o lado. Ela chama por vocês. O seu tamanho é impressionante, imponente. É o tipo de lugar que vos puxa. Tem de parar e admirar. A sério, preparem-se para ficarem esmagados por Sir Ents beleza em esta fachada. Uau! É uma explosão de detalhes, esculpida inteiramente naquela distinta pedra de cantaria rosa. É considerado um dos exemplos mais notáveis de arquitetura barroca em todo o México. E percebe-se por quê. Santos, apóstolos, intrincados, desenhos florais, por todo o lado. É como um livro de histórias esculpido em pedra, incrivelmente elaborado. Chamam-lhe a Rainha Rosa das Catedrais Mexicanas, e é realmente majestosa. Real. O trabalho que Lake Re foi dedicado é simplesmente espantoso. Centenas de anos de idade, e ainda hoje nos impressiona. Quando entram, ou mesmo que seja só para espreitar pelas enormes portas. Há muitas vezes um contraste com o exterior ornamentos Por vezes, os interiores são mais simples, outras vezes igualmente grandiosos, mas a sensação é sempre de admiração, de reverência. Imaginem a história que este lugar testemunhou. Gerações vieram aqui celebrar, lamentar. Ela está aqui desde o século XVIII, uma observadora silenciosa, quase se conseguem ouvir os ecos do passado, uma forte sensação de paz, invade-vos. É um santuário, em todos os sentidos. A catedral não é apenas uma atração turística, é o coração espiritual de Zacatecas. Um ponto central para a comunidade, para a vida diária. As pessoas reúnem-se aqui, as famílias encontram-se, a vida acontece à sua volta. É mais do que apenas bela arquitetura. É uma parte viva e pulsante da identidade da cidade. Um ponto de referência que vos guia, um farol de fé. Representa o espírito inabalável do povo de Zacatecas. Este edifício é puro coração, esculpido em pedra. Uma visita obrigatória, sem dúvida. Bom, vamos afastar-nos da magnífica catedral. Vamos mergulhar neste labirinto de ruelas. As ruas e ruelas, ou seja, os becos e as vielas. Cada uma tem a sua própria personalidade, os seus próprios segredos. Algumas estão cheias de vida, com lojas e gente. Outras estão tranquilas, sussurrando histórias quase esquecidas. Nomes como Calitacuba, Avenida Hidalgo, tornam-se familiares. Guiam-te por esta obra-prima colonial. É aqui que realmente te ligas à cidade. Simplesmente passear, sem um plano fixo, é a melhor maneira. Repara nos detalhes nestes edifícios. Incrível! A arquitetura colonial está incrivelmente bem conservada. Varandas de ferro forjado, transbordantes de flores, portas de madeira antigas e pesadas, cravejadas com metal. Consegues imaginar carruagens a chocalhar sobre estes calços,
pátios escondidos que oferecem vislumbres de vegetação, de fontes, cada janela, cada porta parece contar uma história. Não são apenas edifícios, são cápsulas do tempo. Falam de um passado rico, próspero, e a mão de obra é simplesmente excepcional. E não se trata apenas do que vês, é o que ouves. Os sons das velhas ruas estão vivos. Talvez uma guitarra ao longe, um vendedor a pregoar as suas mercadorias. O murmúrio das conversas que saem das portas abertas. Por vezes, cheiros deliciosos flutuam de um restaurante local. Pão acabado de fazer, chiles assados, algo doce. É aqui que a vida se desenrola. Aqui e agora. Entre estas pedras centenárias e muros. É um museu vivo e vibrante, não um empoeirado. A energia é palpável, é contagiante. Cada esquina parece revelar algo novo. Uma pequena praça escondida que não esperavas. Outra linda igreja. Mais pequena, mas igualmente encantadora. Uma vista repentina e deslumbrante sobre os telhados. O próprio plano da cidade é um documento histórico, formado pelo terreno desafiante, pelos caminhos mineiros. É orgânico, não uma grelha rígida. Isso torna-o tão fascinante de explorar. Constantemente fazes pequenas descobertas. Isto é a exploração urbana na sua forma mais gratificante. Para lá da catedral, há muitos outros tesouros. Zacatecas está repleta de joias arquitetônicas. O Teatro Calderón, um belíssimo teatro antigo. Imaginem as atuações, a história nas suas paredes, o Palácio do Governo, a sede do governo, muitas vezes embelezado, com murais, contam histórias de Zacatecas, do México, grandes mansões que outrora pertenceram a ricos barões da prata. As suas fachadas sugerem a riqueza que aqui se fez. Cada edifício contribui para o caráter da cidade. É uma sinfonia de pedra e estilo. E as praças são os pulmões da cidade. A Plaza de Armas, mesmo ao lado da catedral, é a principal. É aqui que Zacatecas se reúne. As pessoas passeiam, as crianças brincam, os vendedores vendem guloseimas. Rodeada por edifícios impressionantes. É um grande espaço público. Um lugar para se sentar, para ver a vida passar, para absorver o ambiente desta incrível cidade. Estas praças são centros vitais, pulsantes da vida diária. Têm sido pontos de encontro durante séculos e ainda estão a vibrar com energia. O mais espantoso é a harmonia de tudo. Temos estes grandes edifícios públicos super impressionantes. E logo ao lado, casas mais humildes, lojas. Mas tudo harmoniza. Sente-se bem. A utilização constante da pedra de cantaria rosa ajuda. Une tudo visualmente, muito belo, criando uma paisagem urbana única e coerente. É um testemunho de bom planeamento, ou talvez de feliz coincidência. De qualquer forma, o resultado é impressionante. Uma cidade que se sente monumental e humana. Este sítio, Património Mundial da Unesco, é mais do que apenas edifícios antigos. É um testemunho vivo e que respira da história. Sentimos-nos completamente imersos, rodeados de beleza e histórias. O elemento humano é crucial. As pessoas ainda vivem, trabalham e brincam aqui. Não está congelada no tempo, mas o tempo tem sido gentil. O espírito de Zacatecas, o seu coração está mesmo aqui, nestas pedras, nestas ruas, nestas praças. Este coração colonial é um tesouro absoluto. Então, das ruas ensolaradas, agora mudamos de ritmo e muito. Vamos mergulhar fundo na lendária Mina El Edén.
Isso não é apenas um buraco no chão, meus amigos. Esta mina é um pilar da história de Zacatecas. As suas veias de prata literalmente criaram fortunas, moldaram a cidade. Durante séculos, este lugar foi um fervilhar de atividade. Imaginem toneladas de prata extraídas mesmo debaixo dos nossos pés. Estou pronto para isto. Isto vai ser épico. Vamos ver que segredos o Eleden guarda. A entrada para o... no meio da cidade. Uma loucura, não é? Vens de uma rua colonial e de repente uma entrada para a mina. Está meio escondida, quase despercebida, mas depois vês as placas, o pequeno comboio. Levantas os teus bilhetes e há uma emoção no ar, uma mistura de turistas, famílias, todos curiosos. Recebes uma breve palestra, a segurança em primeiro lugar, já sabem, mas a verdadeira antecipação é pela viagem para baixo. Para a escuridão. Para a história de Zacatecas. O coração prateado dessa cidade bate lá embaixo. É hora de equipar-se. Os capacetes são obrigatórios, amarelos, nada mal. De repente sente-se muito oficial, muito aventureiro. Recomenda-se um casaco leve. Boa ideia. Vai estar mais frio lá embaixo, de certeza. O ar da montanha lá em cima é fresco, mas isto é diferente. Isto é frio da terra, a frieza das profundezas. Ouve-se o traqueteio do pequeno comboio que te leva para dentro. Uma coisa pequena e colorida, pronta para nos puxar para as profundezas. Este primeiro passo para a boca do túnel é um momento. Lá vamos nós, ao submundo de Zacatecas. A luz exterior desvanece-se. Rápido! Escuridão envolve-te. Depois, as luzes do túnel acendem-se. O ar muda instantaneamente. Fresco, úmido, terroso, cheira a rocha molhada, minerais, a história. Sons ecoam de forma diferente aqui embaixo. Vozes. O comboio. Não dá medo, mas definitivamente é intenso. Deixas o mundo familiar para trás. Entras num reino que foi criado por mãos humanas e pura ambição. É aqui que a história da prata começa. A sério, esta primeira impressão é simplesmente incrível. Clique-clack. O comboio que mais parece um elétrico de Lisboa vai se ir embrenhando cada vez mais na mina. E as paredes dos túneis brilham com a umidade. A voz do nosso guia ecoa, enquanto ele aponta para as rochas em bruto e para os veios onde outrora existiu prata. É algo que nos faz sentir pequeninos. Estes túneis feitos à mão são uma prova do esforço sobre-humano das pessoas. O guia descreve as condições tão duras, a escuridão, o pó, o perigo a cada passo. Milhares de pessoas trabalharam aqui a perseguir sonhos ou simplesmente a tentar sobreviver. Cada pedacinho de prata teve um custo humano. Enquanto avançamos, o peso da história cai-nos em cima. Isto é mais do que uma simples visita, não. É uma viagem através do sacrifício e da vontade de progredir. O comboio para numa caverna, o equipamento antigo enferruja nas sombras. O nosso guia partilha o saber dos mineiros, as superstições, as histórias de fantasmas e os perigos do dia a dia. Estes mineiros formavam uma comunidade muito unida, unidos pelo risco e pela esperança. A prata de Eleden, a Anei Tessor construiu as Zacatecas de cima, as catedrais, as mansões, a base da cidade. O contraste é surpreendente, a escuridão de baixo, o esplendor de cima. Entender esta mina é entender a própria Zacatecas. Os sonhos forjados aqui moldaram tudo. O Eleden é tão surpreendente. Para além dos túneis, há uma discoteca a sério, aqui embaixo. É o Clube La Mina. É tão surreal transformar uma mina num sítio para festas. Também se encontram pequenas capelas e altares que mostram a forte fé dos mineiros e as suas orações
por segurança. E museus de minerais. Vejam os tesouros da terra tão dramaticamente iluminados. A iluminação é fantástica. Transforma a pedra em arte, com sombras que dançam nestas paredes antigas. Não é apenas uma visita, é como entrar noutro mundo. O Eledem combina história, ideias geniais e vistas impressionantes. Esta mina está cheia de histórias, tanto antigas como novas. A nossa viagem serpentina de regresso à superfície, o ar aquece enquanto a luz do dia se aproxima. Ao sair do túnel, o sol de Zacatecas parece quase irreal. As histórias da mina ecoam, de sacrifícios, perigos e as raízes de prata da cidade. Eledem não é simplesmente debaixo de Zacatecas. É Zacatecas. A cidade de pedra rosa acima de nós foi construída com o suor e os sonhos de lá de baixo. Esta aventura liga o passado e o presente, a escuridão e a luz. Saímos com um novo respeito pelos mineiros e pela cidade. É hora de respirar o ar da montanha e continuar a explorar. De volta à luz do sol, dirigimos-nos ao teleférico, o icônico teleférico da cidade. A estação fervilha de emoção, mesmo ao lado de El Edén. Gôndolas coloridas aguardam, prontas para nos elevar. Inaugurado em 1979, o teleférico liga o coração de Zacatecas ao seu cume histórico. Com os bilhetes na mão, entramos, a emoção a crescer. A cidade estende-se debaixo de nós, enquanto subimos. Pedra rosa, ruas sinuosas, história em cada esquina. Próxima paragem: Cerro de la Bufa. O teleférico eleva-se sobre Zacatecas, oferecendo vistas de cortar a respiração. Ruas e locais importantes parecem pequenos debaixo de nós. As torres da catedral, as praças, o complexo traçado da cidade. A pedra de cantaria rosa brilha sob o sol. A cidade, aninhada num vale de montanha. A viagem é tranquila, emocionante e termina demasiado depressa. À medida que nos aproximamos do Cerro de la Bufa, o seu cume rochoso torna-se visível. O teleférico abranda, a emoção aumenta. Isto não é apenas um meio de transporte. É um ponto alto em Zacatecas. A história da cidade desenrola-se sob os nossos pés. Uma vez que chegamos ao Cerro da Bufa, o ar é puro e a vista infindável. Zacatecas estende-se debaixo de nós, uma cidade rosada, emoldurada por serras. O cume está cheio de vida, com visitantes, monumentos e jardins. Esta colina é mais do que um simples mirador. É terra sagrada, rica em história. Seu nome, La Bufa, sugere a sua forma, mas o seu legado é muito maior. Outrora, uma fortaleza estratégica. Tem testemunhado séculos de mudanças. O passado e o presente da cidade encontram-se aqui. Estamos prontos para nos imergirmos nas suas histórias revolucionárias. Bem, falemos da história, porque aqui é enorme. O Cerro de la Bufa, ela teve um papel crucial na Revolução Mexicana. Aqui foi a lendária tomada de Zacatecas. A tomada de Zacatecas em junho de 1914, uma batalha decisiva. Pancho Villa e a sua divisão do norte. Felipe Ángeles aqui travaram uma feroz batalha contra as forças federais, e a sua vitória foi um ponto de viragem na guerra. Partiu a espinha ao regime de Huerta, crucial. Ao estar aqui, quase se conseguem ouvir os ecos desse conflito. A importância estratégica desta colina é inegável. Não podem perder as enormes estátuas equestres aqui em cima. Dominam a praça, audazes e dramáticas. Honram os heróis da tomada de Zacatecas. Pancho Villa, Felipe Ángeles, Pânfilo na Terra. Vemo-los a cavalo, a liderar a carga. Não são apenas estátuas, são poderosos lembretes da coragem, do sacrifício, da luta pela liberdade. Dão-vos uma ideia real da escala dessa batalha. Imaginem o caos, a valentia
A luta por esta terra é uma homenagem a um momento crítico na história do México. Também está o Museu da Tomada de Zacatecas mesmo aqui, um museu dedicado a esta famosa batalha. Se quiserem aprofundar na história, este é o lugar. Lá dentro encontrarão artefactos, fotografias, documentos, exposições que detalham a história da batalha. Ajuda a compreender o contexto, as estratégias e o custo humano da revolução. É um museu bem curado, que oferece informação valiosa, complementa perfeitamente os monumentos ao ar livre, faz com que a história seja acessível e cativante. Ao olhar a cidade a partir destes marcadores históricos, pode-se imaginar as tropas. A moverência. A batalha a desenrolar-se. Controlar o Cerro de la Bufa significava controlar as Zacatecas. A sua altura oferecia uma vista dominante de todas as aproximações. A cidade lá embaixo era o prêmio, rica em prata, vital. Estrategicamente, os revolucionários sabiam que tinham de tomar esta colina e fizeram-no contra grandes obstáculos. Essa vitória ressoa ainda hoje uma fonte de orgulho. Esta colina não é apenas um lugar pitoresco, é um campo de batalha. Um lugar onde a história se forjou em fogo e coragem. Mas, para lá da história revolucionária, o Cerro de la Bufa também guarda lendas locais, que acrescentam um encanto extra às suas vistas espetaculares. De cada ângulo, a luz do sol realça a arquitetura. Descubram o aqueduto, El Aqueducto del Cubo. Não percam a capela de Nossa Senhora do Patrocínio. Um refúgio de paz, uma âncora espiritual. Estar aqui é um momento de assombro. O Cerro de la Bufa é realmente a coroa de Zacatecas. Assim termina a nossa aventura em Zacatecas. Que viagem! Esta cidade agarra-nos desde o primeiro momento. É mais do que apenas edifícios bonitos e uma história interessante. Zacatecas partilha a sua alma conosco. Mergulhamos no coração deste patrimônio mundial da foi como viajar no tempo. Depois, a descida a Mina El Aden e subir no teleférico para vistas panorâmicas impressionantes. Zacatecas oferece muito mais do que uma fachada pitoresca. A história vive nas suas ruas. Isso torna a sua beleza ainda mais significativa. Está na calidez da sua gente. É uma comunidade viva que respira com uma cultura vibrante. Esta cidade de Pedra Rosa tem de facto um coração de ouro. Então, estão a pensar vir a Zacatecas? Aqui ficam algumas dicas rápidas para tornar a vossa viagem ainda mais incrível. A primavera e o outono costumam ser fantásticos, mas a verdade é que qualquer altura é boa para visitar Zacatecas. Caminhar é a melhor forma de viver. Sansa, a cidade de o teleférico é uma visita obrigatória para as vistas, um verdadeiro tesouro. Zacatecas oferece alojamento para todas as carteiras, desde uma pensão acolhedora a um hotel elegante. Quanto à comida, tem de provar. Lock. Como uma festa para o paladar. Planear bem a vossa viagem é fundamental. Zacatecas merece pelo menos 2 ou 3 dias completos para explorar tudo com calma. É uma experiência que se deve desfrutar ao máximo. O que torna Zacatecas tão inesquecível? Para mim, é aquela incrível pedra de cantaria rosada. A forma como brilha ao nascer e pôr do sol é simplesmente mágica. Parece tirada de um conto de fadas. E depois, a sua localização dramática nas montanhas da Sierra Madre. Miradouros deslumbrantes e inesperados surgem por todo o lado. A história aqui é tão palpável
Sente-se a imensa riqueza da Era da Prata. É como uma viagem no tempo ao barroco. Todos esses fios históricos estão firmemente entrelaçados na paisagem Giro. Your sire are our rai, our way, our ibs and spire werna. No fim, o fator X é a sensação geral, a atmosfera, é aquela vibe especial que não se encontra em mais lado nenhum. É aquela mistura perfeita de beleza, história, cultura e coração, simplesmente inesquecível. Zacatecas é um exemplo brilhante de por que os locais de patrimônio mundial da Unesco no México são tão incríveis. Estes lugares são reconhecidos pelo seu valor universal excepcional. São locais que contam a história da humanidade. O México está cheio destes tesouros. Oferecem algumas das experiências de viagem mais profundas e gratificantes. Fazem-nos pensar, tocam-nos a alma e enchem-nos de admiração. O México tem 35 destes locais da Unesco. Cada um oferece uma visão única da incrível diversidade do México. Por isso, se planeia uma viagem ao México, procure estes tesouros. Esta viagem às Zacatecas foi simplesmente incrível. Vim à procura de prata, pedra e vistas deslumbrantes. E encontrei tudo isso e muito mais. Saio inspirado e já estou a pensar: para onde será a próxima viagem neste país assombroso? O México é uma fonte inesgotável de assombro para mim. E partilhar essas viagens convosco é o melhor de tudo. Temos uma missão: explorar os 35 locais patrimônio mundial da Unesco no México, um por um. E vou levar-vos comigo em cada passo do caminho. Por isso, preparem-se, porque mal estamos a começar. Se gostaram dessa viagem por Zacatecas, deixem um gosto neste vídeo, subscrevam se ainda não o fizeram e toquem no sininho das notificações. Até lá, continuem aventureiros, continuem a explorar. E vemo-nos no próximo vídeo. Muitas saudações do belíssimo México.